O QQQ respeitou perfeitamente o nível do 519, que era nada mais, nada menos do que a maior concentração de gama do dia de ontem, dia 26 de fevereiro. Quer entender como que funciona e como que eu sabia que o ativo ia chegar nesse preço? Continua nesse vídeo. Bom, gente, ontem foi um dia muito produtivo para o Gama, vamos colocar assim. O ativo, ele abriu em um gap de alta depois de realizar forte na sexta e na segunda-feira. Ele continuou sua movimentação de alta até chegar exatamente nos 519, que era, como eu falei, a maior concentração de gama, né? Então, por volta dos 519. E depois de chegar no 519, ele rejeitou forte, até passando desse ponto importante, que era o put suporte, que era maior, a segunda maior concentração do dia. Ele conseguiu fazer uma base aqui, um suporte, e aí esse preço acabou sendo um imã, puxando o preço e fechando aqui no final do dia por volta dos 514, próximo dos 515 dólares, tá? Olhando o SPY, foi outro índice que abriu um gap de alta, subiu forte no começo do dia, encontrou uma resistência. De novo, eu vou mostrar para vocês logo mais dentro da plataforma da MentorQ, que é onde eu consigo ter essas informações no começo do dia, tá? Então, eu tenho os níveis, os maiores níveis do Gama no começo do dia. Então, eu sabia no começo do dia que esse alvo provavelmente iria ser alcançado, porque era a maior concentração de Gama. Resumindo, para não entrar muito em detalhe, mas o Gama nada mais é do que strikes, preços que o market maker, que as instituições, elas vão atuar fortemente. Então, esses preços de maior gama, de grande concentração de gama, é porque tem um grande interesse do próprio mercado, do market maker. Então, por isso que você que acompanha nossos vídeos, você vê que 80% das vezes, esses níveis batem, o preço, o ativo chega nesses preços, tá? E como eu já expliquei, depois que chega nesse preço, o mercado pode fazer o que ele quiser. Se aparecer gama ainda em níveis mais altos, o ativo sobe. Se você vê que chegou nesse preço, que foi o que aconteceu ontem, que tinha uma grande concentração nos 600, no caso do SPY, e não apareceu gama em níveis superiores, em preços superiores, o mercado foi e rejeitou forte, e aí consolidou, fechando o dia aqui próximo dos 594, 595. Partindo para as ações, temos aqui a Tesla. Ela foi um ativo que subiu logo no começo do dia, mas rejeitou forte aqui logo na primeira, segunda hora do dia. Depois consolidou, rejeitou de novo e aí consolidou no final do dia. Respeitou esse nível do GEX 2 aqui próximo desse nível, rejeitou na volta que ele tentou fazer, ele respeitou o ponto de suporte aqui, que era outro nível importante do Gama, e aí realizou forte aqui no final do dia. Outro ativo teve uma movimentação um pouco diferente, a Nvidia iria divulgar resultados ontem no final do dia. A empresa abriu em forte gap de alta, continuou sua movimentação de alta, porém rejeitou esse nível aqui do 133, fez um fundo aqui junto com o mercado por volta do 130, que era uma concentração de gama, tá? E aí chegou a voltar próximo desse outro nível de gama, tá? Próximo dos 132 dólares.
Por último, olhando para a Apple, foi uma ação que foi contra o mercado. Ela abriu já com um gap de baixa aqui, abaixo do nível de put support, que era um nível importante, que acabou virando uma resistência. Pode ver que o ativo tentou, encostou nesse nível e rejeitou. Depois tentou, deu uma consolidação, rejeitou e acabou consolidando aqui próximo dos 240 no final do dia. Bom, como prometi, eu estou dentro da plataforma do meu provedor desses dados, dos dados do Gama. E aqui a gente está com um gráfico do Gama do começo do dia, 9h30, tá? Do dia 26, que foi ontem. Então tem aqui NetGex 0DTE for QQQ, que é o QQQ níveis do Gama do 0DTE, tá? Aqui nós vemos a escala do GEX, que vai de menos 10 milhões até mais 10 milhões, tá, no caso. E nós vemos aqui claramente que os 519, que bate com a Core Resistance do dia, 519, vocês estão vendo aqui, e o Spot Price estava em 514, tá? São quase 5 dólares aí de diferença do preço que ele estava do preço que ele chegou. Por que eu comento isso? Depois eu vou mostrar uma operação que eu abri ontem, tá? Um day trade que eu fiz ontem, usando as opções para aproveitar essa movimentação. Mas enfim, então a gente vê que o spot price, o ativo estava nesse preço, por volta dos 515, e depois, com a quantidade de gama nos 519, ele chegou nesse preço, e depois retraiu. Então é só para você entender os níveis do Gama e como você pode usar esses dados ao seu favor e prever, entre aspas, o preço. Não é prever, é que você tem uma probabilidade maior de chegar nesses preços. Então você não atua no mercado nas cegas, você sabe onde o mercado ele vai atuar. Olhando agora para o SPY, como a gente viu, ele chegou no 600. De novo, esse é a mesma coisa, só que pro SPY, 10h30, tá? Da manhã. Esse horário é o horário de Nova York, né? Então, nós vemos aqui que na hora que eu peguei esse dado, o ativo estava em 597,9, tá? Que é essa linha tracejada aqui branca. E a maior concentração de gâmamas é nitidamente aqui por volta dos 600, que bate com a call resistance aqui, com essa linha tracejada vermelho. Então tinha por volta de 2 dólares e 10 centavos de diferença do preço naquele momento para o maior nível de gama, tá? E a gente viu no gráfico que ele chegou a esse nível e depois não conseguiu puxar mais, não passou desse nível. Outro exemplo que eu mostrei para vocês, a Apple. Nós vemos aqui que no começo do dia a Apple abriu nos 243,46 spot price, de novo aqui no meio do gráfico. E a maior concentração de gama era exatamente os 240. Aí eu pergunto para vocês, vocês lembram o preço que a Apple terminou o dia? Foi exatamente no maior nível de gama para o dia de ontem. Bom, entrei aqui na minha conta pessoal, tá? Eu normalmente não costumo fazer isso, porque o intuito de mostrar é você mesmo, como trader, perceber que o Gama é uma ferramenta poderosa no seu trading. E não necessariamente você precisa utilizar o instrumento opções. Você pode atuar no mercado futuro, utilizando o Gama. Não tem problema nenhum. Eu, como especialista em opções, eu gosto de utilizar o instrumento opções para fazer minhas operações. Eu estou aqui no histórico da minha corretora e eu abri um trade ontem só para vocês entenderem
como que funciona essas operações. Então tá aqui, dia 26/2, né, 1h29, com horário já aqui do Brasil, né, eu abri um contrato, uma trava de baixa usando as puts. Então, eu vendi os 515 e comprei os 516. Então, eu abri essa operação acreditando na queda. Por quê? Vamos voltar lá para o gráfico. Então, aqui a gente está no gráfico do QQQ. Se a gente pega 1h29, foi por volta, foi por volta desse nível que eu abri. Por quê? Porque eu vi que o ativo tinha chegado nos 519 e começou a rejeitar. Então, ele tem uma grande chance de rejeitar esse preço, caso não tenha gama na parte de cima, acima desses preços. E eu olhei o gráfico e não tinha. No caso, no MentorQ, que é o meu provedor. Então, eu abri exatamente essa operação. O ativo estava por volta dos 518 e eu almejava o ativo chegar nessa faixa de preço. Ele perder os 515. Então, era basicamente chegar nesse preço, com objetivo no put suporte. E aí eu segurei, ele tentou romper 3 vezes o nível de 519 e não rompeu. E aí foi quando o mercado caiu forte, né? Então, chegando no meu preço-alvo, eu falei, bom, eu tenho duas opções. Eu posso segurar e ver se o ativo perde esse nível, ou se ele começar a voltar, eu saio da operação já no lucro, né? Aqui eu já estava com mais 100% de lucro. Eu esperei e acabou que o mercado rejeitou com as falas do Trump. O mercado deu mais uma pernada de baixa e acabou que eu consegui sair com quase 200% de lucro na operação próxima aqui do final do dia. E, de novo, como era um preço forte, os 515, ele acabou voltando para esse preço. Vou voltar aqui para vocês olharem. Então, abri pagando US$ 24,08. E eu fechei aqui 5h22, no dia de ontem, no mesmo dia, por R$ 68,92. Então, com quase 200% de lucro em uma operação. Isso daqui é só um exemplo, tá? Para mostrar para vocês como que eu aplico o Gama na prática nos meus trades. Bom, voltando agora para minha dashboard da MentorQ, eu queria só mostrar um pouco da plataforma aqui para vocês. Então, nós temos alguns níveis. A condição do Gama, ainda a gente se encontra em um Gama negativo, tá? Nós temos IV Rank, que é a volatilidade implícita, o rank da volatilidade implícita. Nós temos as expirações do Gama, tá? Então, nós temos várias expirações aqui do Gama. Swing Trade Models, que seria modelo de swing trade, proprietário deles, alguns níveis importantes para o ativo. Então, só um panorama geral. Espero que você tenha gostado desse vídeo e visto como que o mercado respeita e procura os níveis do Gama. Caso você queira que eu dê uma olhada em algum ativo em específico no dia de hoje, dia 27, no final do dia, é só comentar abaixo nos comentários que eu dou uma olhada para você.